Velho sujo, aposto que você nem sabe o que é isso aqui, gritou o milionário, erguendo a chave vermelha de uma Ferrari como quem levanta um troféu, enquanto um círculo de risadas se fechava ao redor do homem de roupas rasgadas. O barulho da avenida parecia diminuir, como se a cidade segurasse o fôlego. O motor de outros carros rugia ao longe. Vendedores ambulantes empurravam carrinhos. Um cachorro remexia um saco de lixo. Mas ali, naquele pedaço de asfalto quente, tudo se resumia a uma plateia curiosa, um milionário exibido e um velho faminto com a barriga roncando. «Pega então!» O milionário arremessou a chave, que riscou o ar e caiu no chão com um tilintar metálico. «Se conseguir ligar esse carro, ele é seu!» As gargalhadas foram como um soco. Alguém filmou com o celular, outro assobiou. Uma moça de óculos escuros comentou: «Isso vai bombar no Reels», enquanto o velho, curvado e com os dedos sujos de graxa antiga que parecia tatuada nas mãos, abaixou-se devagar. Ele tinha um cuidado estranho com tudo, como se cada movimento custasse uma lembrança. Não tocou a chave de imediato. Primeiro a observou, depois a apanhou como quem recolhe um pedaço de dignidade jogada no chão. «Anda logo, museu ambulante, a gente não tem o dia todo», cutucou um dos amigos do milionário, um rapaz de camisa clara, pulseira brilhando no pulso. O velho levantou a cabeça. Os olhos tinham a cor de coisa antiga, um castanho gasto pelo tempo, mas com um brilho firme, sobrevivente. Ele os passou lentamente por cada rosto. Não havia raiva, havia fome, havia cansaço, havia memória. E havia uma espécie de silêncio interno que não combinava com a algazarra do lado de fora. «Se eu ligar, é meu?» A voz dele saiu rouca, mas sem tremer. O milionário sorriu de canto, uma ironia polida, treinada, daquelas que já humilharam muita gente. Estava impecável. Relógio que custava o preço de um apartamento, sapatos sem um grão de poeira, camisa caindo perfeita. Atrás, a Ferrari vermelha chamava a atenção como um pedaço de fogo estacionado. «Eu já falei, não falei? Se ligar, é sua. E eu me ajoelho aqui, na frente de todo mundo». Mais risos. Alguém repetiu: «Ele vai se ajoelhar», como se fosse uma piada boa demais para não ser compartilhada em todas as redes. Uma criança puxou a mãe pelo braço para ver melhor. O sol descia devagar, jogando sombras compridas no chão, e a lataria do carro devolvia um brilho que quase ardia nos olhos. O velho virou a chave na mão, sentindo o peso. Aproximou-se do carro e, ao passar ao lado do milionário, percebeu o perfume caro, o cheiro limpo de quem nunca suou pela própria sobrevivência. Ele não disse nada. Só encostou a palma da mão na lataria por um segundo, como quem cumprimenta um cavalo arisco. «Vai riscar, hein?» advertiu uma moça com risada de deboche. A Ferrari tinha uma presença quase humana. O velho passou os olhos pelos detalhes, a curvatura do capô, a distância exata entre faróis, o desenho do emblema como uma assinatura antiga. Havia ali algo que ele conhecia intimamente, mas que ninguém precisava saber. Ainda não. Há para ele um manual de instruções, ironizou o rapaz da pulseira, arrancando mais risadas. Ou melhor, chama um padre. Fica tranquilo, Raul, disse o milionário, sem tirar o sorriso do rosto. Isso aqui é só um showzinho de rua. As pessoas adoram um milagre, mas hoje não vai ter. Esse carro tem chave de segurança digital. Sem o módulo de pareamento, não dá partida. Ele não faz ideia do que seja isso. O velho mantinha a mão na lataria como quem escuta. Em algum ponto por trás daquela pintura vermelha impecável, ele parecia ouvir o tempo. Um mecânico experiente enxerga com os dedos. A textura diz muito, a vibração fala, a temperatura confidencia. A barriga roncou e ele respirou fundo, como se quisesse engolir a fome com a própria vontade. «E aí, vô, tá com medo? Se não conseguir, dança do ventre», disparou alguém sob aplausos de zombaria. «Fica à vontade», repetiu o milionário. Você coloca a chave aqui, tenta ligar, passa vergonha e pronto. A gente vai almoçar. Quer tentar?» O velho olhou para a chave.
Por um segundo, sua expressão perdeu qualquer sinal de cansaço. Ele endireitou o corpo. Endireitar-se era um ato revolucionário ali. Ele não precisava parecer grande, precisava apenas parecer inteiro. Quero tentar. Silêncio. Um silêncio pesado, daqueles que acontecem quando o público pressente que a comédia pode virar outra coisa. O velho abriu a porta com cuidado, como quem sabe que portas também guardam suas manhas. O banco de couro rangeu leve. Ele sentou devagar, acomodando as costas, a mão esquerda encostando no volante sem pressa. A câmera de um dos rapazes se aproximou do vidro. O reflexo do céu arranhava a superfície como uma película azulada. A moça dos óculos escuros tirou os óculos apenas um pouquinho, mais por instinto de curiosidade do que por respeito. E o milionário, com os braços cruzados, inclinou o queixo como quem assiste à própria vitória anunciada. Por dentro, o carro era um templo de precisão. Costuras milimétricas, instrumentos justos, um odor leve de couro e combustão antiga. O velho fechou os olhos por um instante. Seu ouvido buscou o som de motores de outros tempos, como se evocasse um coro de máquinas que conheceu de perto. Ele encostou a chave no slot e não girou. Primeiro pousou os dedos sob o painel, percorrendo um caminho invisível. "Olha lá, ele vai fazer massagem cardíaca no carro", alguém disse, e a plateia deu uma risadinha curta, já menos confiante. O milionário se apressou em explicar didático, como quem dá uma aula para leigos. "Esse modelo não responde sem o token pareado. Nem adianta tentar. O módulo conversa com a chave. É criptografia, gente. Não é um carro dos anos 90. E se for?" A pergunta saiu de trás, de um senhor que empurrava um carrinho de frutas. Ninguém respondeu. O velho abriu os olhos. Neles havia uma lembrança de oficina, cheiro de óleo, de metal, de ferro quente, vozes de colegas, barulho de batidas compassadas, a madrugada inteira decupando um ruído até achar um parafuso teimoso. Lembrou-se do primeiro motor que montou com as próprias mãos, do dia em que um chefe lhe disse que motor é música. Se você aprender a ouvir, nunca mais se perde. A fome do presente se misturou com a fartura do passado. Ele girou a chave milímetros. Nada ainda. Sua mão direita tocou um ponto específico sob a coluna de direção, sentindo o contorno de uma tampa que quase ninguém notaria. "Tá procurando docinho escondido, vô?" provocou-o da pulseira, mas sua voz já não vinha tão segura. O velho respirou fundo. Retirou a mão, apoiou-a sobre o volante e olhou o painel como se estivesse lendo um livro. O tempo ali tinha outro ritmo. O mundo inteiro apertava um botão e esperava um milagre. Ele, não. Ele sabia que máquinas são bicho de costume. Te dizem tudo o que precisas se você souber calar a boca e escutar. Lá fora, o calor do asfalto subia. O milionário consultou o relógio pela primeira vez, um gesto impaciente que denunciava controle. Pessoas novas se aproximavam, perguntando o que estava acontecendo, e alguém explicava sempre com uma pontinha de maldade. "Aposta. O velho vai tentar ligar a Ferrari do cara. Se ligar, ganha. Se não ligar, dança." A palavra dança retornava como uma canção barata. "Qual o problema, campeão? Esqueceu como se coloca uma chave?" O milionário inclinou-se, falando alto, para que todos ouvissem. O velho virou o rosto para ele, sem rancor. Você disse que se eu ligar é meu?" Disse. "E que se ajoelharia?" Disse também. E repito, me ajoelho. Mas você não vai ligar. Você nem sabe o que procurar." O velho voltou ao painel. Tocou uma moldura, muito de leve. O dedo indicou uma pequena folga, quase imperceptível, entre dois encaixes. Era uma falha mínima, que não comprometia nada, mas que olhos comuns jamais perceberiam. Ele fechou a mão, como se apertasse um aperto invisível. "Isso aí é decoração, meu senhor", zombou a moça de óculos. "É só enfeite." Ele não respondeu. A mão esquerda segurou a chave outra vez. Dessa vez, ele respirou mais fundo, alongando a expiração, como quem se prepara para uma cirurgia. Girou um pouco.
O painel acendeu com um brilho controlado, discreto, como se o carro tivesse aberto um olho. Alguns surgiram rápidos, mas um segundo depois, o painel apagou. Risos. O milionário bateu palmas com uma lentidão irritante. Quase, hein? Faltou só tudo. A criança que antes puxara a mãe deu um passo à frente, fascinada. Mãe, ele está conversando com o carro? A mãe puxou de volta. Fica aqui. O velho apoiou a fronte no volante por um momento. Talvez estivesse cansado, talvez apenas quisesse se lembrar de um cheiro. O couro tinha memórias. Os carros guardam o jeito de quem os toca. Ele encostou a orelha como quem procura um sussurro. A mão direita desceu outra vez para perto da coluna, mas não exatamente no mesmo ponto. Agora, seus dedos procuravam uma vibração fina, uma presença sutil de corrente, algo que só quem conviveu com máquinas por anos sabe reconhecer. Chega, vai, disse o milionário, impaciente. Eu tenho reunião. Dá licença. Deixa ele, falou alguém da plateia de repente. Deixa o homem tentar. Esse pedido simples desmontou um pouco o teatro da humilhação, porque ali, entre pessoas que nem sabiam o nome umas das outras, acendeu-se uma curiosidade genuína. E curiosidade, quando é de verdade, afasta a crueldade, ainda que por breves minutos. O milionário riu de novo, mas foi um riso curto, automático. Tá bom, mais um minutinho, depois acaba. O velho levantou o rosto. O suor marcava a testa, mas os olhos estavam ainda mais nítidos. Ele tocou o botão de ignição sem pressionar, só para sentir a folga do mecanismo. Depois, repousou a chave no slot com um giro de menos de um quarto. O painel piscou 2 vezes e apagou. A mesma sequência. Alguém sussurrou. Viu, não dá. Ele fechou a mão como quem faz um acordo consigo mesmo. A mente então foi para outro lugar. Um galpão antigo, uma bancada, um rádio baixo tocando uma música velha, colegas com macacões sujos, risos, discussões acaloradas sobre torque e mistura, uma madrugada fria, resolvendo um problema de comunicação entre módulos eletrônicos, um código que teimava em não casar, a descoberta de que, sob certas condições, o circuito ouvia melhor se os dedos dele pararam em exata posição. A mão esquerda estabilizou a chave. A direita pressionou um ponto sutil, milimétrico, sob a coluna. Não era força, era jeito, era ouvir, era responder ao que o carro pedia. Ele vai quebrar, disse o da pulseira, com um tom que misturava medo e torcida para dar errado. O velho manteve o toque. O tempo esticou. As risadas diminuíram. A cidade lá fora continuava sendo cidade, mas aquele círculo estava suspenso em um silêncio pesado, elétrico. O milionário deu um passo, curioso contra a própria vontade. Os celulares aproximaram-se mais, como se querer ver de perto mudasse o resultado. O velho respirou. 1, 2, 3 vezes. Girou a chave 2 milímetros, parou, voltou, girou de novo, menos ainda. O painel acendeu. E não apagou. Um brilho contínuo, estável, percorreu os instrumentos. Um ponteiro mexeu a unha de 1 milímetro. E ficou. O círculo prendeu a respiração. O milionário também. O velho não sorriu. Só confirmou para si que o carro tinha escutado, que a ponte estava montada, que agora talvez fosse possível. Vai-lhe então, liga! Desafiou o milionário com a voz mais alta do que precisava, tentando recuperar o controle da própria encenação. O velho pousou o polegar no botão de ignição, ainda sem pressionar. Olhou pelo retrovisor e viu crianças, vendedores, curiosos, viu até o cachorro sentado como se fizesse parte do júri. Voltou o olhar para a frente. Aquele painel não era apenas tecnologia. Era uma língua que ele falava, não era uma relíquia. Era um diálogo. O milionário inclinou-se impaciente. Não enrola. Liga logo. Pro povo rir. O velho apertou o botão. O som não veio. Ainda. Veio primeiro um murmúrio baixo, um leve clique interno, o tipo de som que não distrai ninguém, mas que para quem conhece diz muito. O velho manteve a pressão exata, sem exagero, sem tremer.
Um eco elétrico atravessou o sistema. Um teste silencioso confirmou o casamento entre chave e módulo. O painel permaneceu estável. O murmúrio repetiu-se 2 vezes e parou. Falhou, cochichou alguém. O velho soltou o botão devagar. O painel continuou aceso, como se dissesse: estou aqui. Ele inspirou outra vez, procurando com os dedos a mesma combinação de antes, o ponto que ninguém via, a medida que ninguém percebia. O milionário deu um passo a mais, quase encostando no vidro. Tá com medo, velho? Dessa vez, o velho olhou diretamente nos olhos dele. Não havia desafio nem ódio. Havia apenas uma certeza tranquila, algo que não se compra. Não, e sem pressa, mas com firmeza, posicionou a mão, achou o ponto, pinçou o milímetro, girou a chave na medida exata e parou. O instante esticou-se a um fio. O círculo inteiro curvou-se para a frente, como se uma dança invisível puxasse todos para o mesmo centro. A cidade sumiu. O sol pareceu parar acima das cabeças. Os celulares tremeram nas mãos. O milionário mordeu o canto do lábio. O velho fechou os olhos por 1 segundo. 1 segundo só. E quando os abriu, não era um velho faminto dirigindo uma Ferrari. Era um homem diante de uma criatura que reconhecia o próprio dono. Ele então tocou o botão, apenas encostou, e o silêncio ficou tão cheio que quase deu para ouvir o coração de todos. O som que viria depois decidiria se aquele velho sairia humilhado ou se a rua inteira ia aprender, de uma vez por todas, que arrogância não compra sabedoria. O clique seco que ecoou dentro da Ferrari não foi apenas o som de um botão pressionado. Foi o anúncio de que algo estava prestes a mudar. O velho, ainda com as mãos firmes sobre o volante e os olhos fechados por um instante, respirava como quem carrega uma vida inteira no peito. Do lado de fora, os risos tinham diminuído. Não desapareceram, mas perderam força. Já não era a gargalhada segura da plateia que ridiculariza alguém sem medo. Agora era uma mistura de curiosidade e desconforto. E aí, vai ou não vai ligar? Provocou o milionário, tentando quebrar a tensão. A voz dele saiu mais alta do que deveria, denunciando que, por trás do sorriso debochado, havia um certo receio. O velho não respondeu. Girou a chave 1 milímetro a mais, ouviu um novo clique, depois voltou devagar. Era como se ele não quisesse apenas ligar a máquina, mas conversar com ela, como se estivesse pedindo permissão. As pessoas ao redor se entreolharam. Uma moça, que até então ria, sussurrou para a amiga. Ele tá demorando porque não sabe, né? Mas a amiga, com os olhos grudados na cena, balançou a cabeça. Não, olha as mãos dele. Quem não sabe fica nervoso, treme. Ele não tremeu nem uma vez. O milionário estalou os dedos, chamando a atenção de todos para si. Gente, relaxa. Esse carro não liga sem o chip digital. Ele pode até girar a chave, acender a luz do painel, mas não vai dar partida. Tá tudo sob controle. Ele falava como quem tenta acalmar os outros, mas na verdade precisava acalmar a si mesmo. A cada movimento calmo do velho, seu peito queimava de impaciência. Afinal, aquele desafio, lançado apenas para divertir seus amigos, agora começava a virar espetáculo. E não havia nada que o milionário odiasse mais do que perder o controle da própria encenação. O velho, então, abriu os olhos. Não olhou para ninguém. Apenas encarou o painel iluminado e, pela primeira vez, permitiu que um leve sorriso escapasse pelo canto da boca. Não era um sorriso de triunfo. Era um sorriso de reconhecimento, de reencontro. A plateia percebeu. Ele sabe alguma coisa, murmurou um rapaz, segurando o celular na altura do rosto. O milionário deu uma risada forçada. Claro que sabe. Sabe perder. Vai, meu velho, acaba logo com essa palhaçada. Tá todo mundo esperando. E então o velho falou baixo, mas com uma firmeza que cortou o ar. Você não entende. Esse carro não é só uma máquina. É um coração. E corações, quando você aprende a ouvir, sempre respondem. Um silêncio estranho se fez.
Por alguns segundos, ninguém riu. As palavras dele tinham um peso que não combinava com a cena de humilhação. Era como se tivesse aberto uma fresta na cortina, revelando que havia muito mais do que todos imaginavam. O velho ajustou o corpo no banco, encostou o queixo no peito e, com movimentos lentos, encaixou a chave no slot de maneira definitiva. Girou mais firme. O painel brilhou inteiro, cada luz acendendo em sequência como fogos de artifício silenciosos. O rugido do motor ainda não tinha vindo, mas só aquela cena já parecia impossível para quem acreditava que ele não sabia nem como segurar a chave. O milionário, sentindo a atenção escorrer para o velho, bateu palmas 2 vezes. Muito bonito! Acendeu as luzinhas. Agora vai fazer o carro voar também? As risadas voltaram, mas já não eram unânimes. Alguns celulares filmavam com mais atenção, alguns olhos piscavam com menos convicção, porque todos viam, havia algo ali, algo que escapava ao deboche. O velho respirou fundo. Encostou os dedos em um ponto escondido sob a coluna de direção. Fez um gesto quase invisível, como quem testa uma fenda oculta. Girou a chave mais uma vez. O carro tossiu. Não foi um rugido, mas um ensaio. Como se o motor tivesse acordado por um segundo, apenas para provar que não estava morto. A multidão prendeu o ar. O milionário, rápido, levantou o braço. Calma, isso é só o sistema interno. Isso acontece, não significa nada. Mas ninguém parecia acreditar. O velho inclinou-se um pouco mais, fechou os olhos outra vez e sussurrou apenas para si. Eu lembro de você. De repente, sua mente mergulhou em um flash do passado. A oficina cheirava a ferro queimado, café requentado e suor de homens que não dormiam há dias. Lembrava-se das pranchetas cheias de cálculos, das prensas roncando, dos testes exaustivos. Lembrava-se, sobretudo, de uma noite específica. O primeiro protótipo de ignição digital que não funcionava de jeito nenhum. Foram ele e mais 2 engenheiros que, depois de horas de silêncio e tentativas, descobriram um detalhe mínimo que mudava tudo. Se não houver paciência, nunca haverá partida. Essa frase ecoava em sua mente. Fora dele, o barulho da rua não importava. Dentro do carro, só havia ele e a memória do que construiu com as próprias mãos. O milionário, incomodado com o tempo que aquilo estava levando, chutou o ar com o pé e gritou: Anda logo antes que você durma aí dentro. A galera quer ver show, não meditação. O velho abriu os olhos. Olhou pelo retrovisor. Viu a multidão se acumulando. Curiosos, trabalhadores, crianças, gente de terno, gente de chinelo, todos esperando. Ele ajeitou a chave mais uma vez. Segurou firme. Girou. Dessa vez, o carro respondeu com um ronco curto, seco, como um animal testando a garganta. Não era a explosão completa do motor, mas foi suficiente para que a multidão reagisse com gritos. Ouviu? Ele quase conseguiu! O milionário levantou as mãos, rindo com desdém. Quase não é nada. Até minha avó faria isso se girasse o botão, mas ele mesmo sentiu o coração acelerar, porque aquela Ferrari era temperamental, não era qualquer um que fazia o motor tossir daquele jeito, e no fundo ele sabia. Para chegar até ali, precisava mais do que sorte. O velho, ainda calmo, soltou o ar devagar. Olhou de novo para o painel. Cada luz acesa era como um antigo colega de trabalho lhe dando boas-vindas. Ele sabia que estava a poucos segundos da virada definitiva. Só precisava de foco. A multidão se inclinava para a frente. Celulares subiam cada vez mais. O calor aumentava. O milionário esfregava as mãos, rindo, mas com suor na testa. O velho fechou os olhos uma última vez. É agora, murmurou. Girou a chave até o fim. O painel piscou, os ponteiros tremeram, e um silêncio mortal tomou conta do ar. Então, como um trovão que rasga a noite, o motor rugiu. Não foi um som tímido. Foi um rugido poderoso, cheio, que fez as paredes tremerem, os vidros vibrarem e os corações dispararem. A Ferrari estava viva. A multidão explodiu em gritos. Alguns bateram palmas, outros pularam, todos incrédulos. Ele conseguiu.
Meu Deus, o velho conseguiu. O milionário, pálido, levou a mão ao rosto. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ele, que minutos antes ria alto, agora não tinha voz. O velho manteve as mãos firmes no volante, sem sorrir, sem comemorar. Apenas deixou o motor roncar, como quem prova um ponto. Então desligou o carro devagar, deixando o eco do rugido se dissolver no ar. Virou-se para o milionário, encarou-o nos olhos e disse em voz baixa, mas clara: "Você prometeu." O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o próprio rugido da Ferrari. E foi nesse instante que a história deixou de ser uma simples aposta para se transformar em algo muito maior. O rugido da Ferrari ainda ecoava na memória de todos, mesmo após o velho ter desligado o motor. A rua parecia suspensa em silêncio, como se cada pedra do calçamento, cada janela, cada respiração segurada quisesse guardar aquele instante para sempre. O milionário, antes altivo e dono do espetáculo, estava parado, pálido, os braços cruzados caindo aos poucos, como se perdessem força. A multidão o olhava, não mais como o centro das atenções, mas como o próximo personagem de uma peça que havia dado errado. "Ele ligou. Você viu? Ele ligou", disse um garoto agarrando a barra da camisa da mãe. "Não pode ser. Esse carro tem bloqueio digital", murmurou outro homem coçando a nuca. As vozes se misturavam, criando um coro de incredulidade. Mas a frase que ecoava mais alto não era da multidão. Era a do próprio milionário, repetida em sua mente como um soco. "Se ligar, é seu. E eu me ajoelho." O velho, ainda sentado no banco da Ferrari, mantinha o olhar firme. Não havia arrogância em seus olhos, tampouco euforia. Ele parecia apenas esperar, como quem observa se o mundo ao redor ainda tem coragem de sustentar as próprias palavras. Ele abriu a porta devagar, apoiou-se na lataria e saiu, erguendo o corpo magro e cansado diante da plateia. O contraste era gritante. A Ferrari vermelha, reluzente, ao lado de um homem de roupas gastas e rosto marcado pelo tempo. Mas, de repente, a grandiosidade não estava mais no carro, nem no milionário. Estava no velho. "Você disse que era meu." A voz dele soou clara, sem elevar o tom. Era mais um lembrete do que uma cobrança. O milionário engoliu em seco. Seus amigos se entreolharam tentando rir, mas os risos saíam fracos, quebrados. "Isso foi sorte", gritou um deles. "Ele deve ter apertado algo sem querer. Não é possível." O velho não respondeu. Apenas virou-se para o milionário e repetiu, agora com os olhos fixos: "Você disse que era meu." A multidão vibrou. "É verdade, ele prometeu. Cumpra a palavra, ricaço." "Ajoelha, você falou." O milionário tentou sorrir, mas o sorriso era um disfarce rachado. Ele ergueu as mãos como quem pedisse calma. "Pessoal, vamos com calma. Isso aqui foi só uma brincadeira. Vocês sabem como é. Uma piada de rua. Não tem nada de contrato aqui, certo?" Mas a multidão não comprou. O burburinho aumentou e alguns celulares se ergueram ainda mais alto, filmando cada detalhe. Aquilo já não era apenas um desafio entre um rico e um velho faminto. Era um espetáculo público transmitido em tempo real. O velho deu um passo à frente. "A palavra de um homem vale mais do que qualquer contrato. Você se comprometeu diante de todos." As palavras eram simples, mas cortantes como navalha. O milionário sentiu o chão se mover. Sempre acreditara que dinheiro comprava tudo. Respeito, silêncio, obediência. Mas ali, diante de dezenas de pessoas, descobria que nem toda riqueza apagava a força de uma promessa exposta. Ele tentou contra-atacar. "Escuta aqui, velho. Você pode ter ligado o carro, mas não sabe nem dirigir uma máquina dessas. Esse carro não é para você. É para alguém que saiba cuidar, alguém com status, alguém com poder. Não para um mendigo." A multidão reagiu mal. Um murmúrio de reprovação percorreu o círculo. Alguém gritou: "Ele ligou, ele merece." Outro completou: "Você está fugindo da palavra, covarde." O milionário enrubesceu.
O deboche, sua arma favorita, começava a falhar. Pela primeira vez, notava que sua plateia não estava do seu lado. E isso o apavorava. O velho manteve-se ereto. Não havia ódio em sua expressão, mas havia firmeza. Um homem que foge da própria palavra, foge de si mesmo. Esse golpe foi certeiro. O milionário olhou em volta buscando apoio, mas até seus amigos mais próximos já não riam. Alguns até recuavam, envergonhados de serem vistos defendendo-o. Tá bem, ele disse, levantando as mãos. Você quer o carro? Então leva. Quero ver como vai manter uma máquina dessas. Vai acabar vendendo por migalhas porque não tem como sustentar. É isso que vocês querem ver? Esse carro nas mãos de quem não tem nem onde cair morto? A multidão ficou dividida. Alguns murmuraram inseguros. Outros gritavam para ele cumprir a promessa. O velho permaneceu calmo. Eu não pedi seu carro. Você me ofereceu. Não se trata de riqueza. Trata-se de verdade. O milionário sentiu o golpe de novo. A cada frase simples do velho, seu império de arrogância se desmontava. Era como se as paredes de vidro de sua imagem perfeita rachassem sob o peso daquilo que não podia ser comprado. Dignidade. Tá certo, disse ele respirando fundo, tentando recuperar o controle. Mas eu não vou me ajoelhar. Isso é demais. Foi só uma figura de linguagem. A multidão reagiu forte. Foi promessa. Ajoelha. Cumpre a palavra, milionário. O velho não moveu um músculo. Apenas disse, você sabe o que deve fazer. O peso dessas palavras era insuportável. O milionário sentiu o suor escorrer pela têmpora. Pela primeira vez, o homem que sempre humilhou outros se via cercado pelo próprio ridículo. Ele tentou mudar de estratégia. Escuta, velho, eu te dou dinheiro. Dinheiro de verdade. Uma quantia que você nunca viu na vida. Mas vamos esquecer essa história de ajoelhar, certo? A plateia explodiu em vaias. Quer comprar a própria honra? Isso não se paga com dinheiro. Ajoelha logo, covarde. O milionário rangeu os dentes. Cada grito era um espelho de sua derrota. Ele olhou para os amigos, mas nenhum ousou defendê-lo. Olhou para o carro, mas o brilho vermelho agora parecia zombar dele. E então olhou para o velho. O velho não precisava dizer mais nada. Estava ali, firme, magro, faminto, mas invencível. Nesse instante, o milionário percebeu algo terrível. Se não cumprisse a promessa, perderia tudo. Não o carro, mas o respeito, sua imagem, sua aura de poder. O mundo poderia perdoar um arrogante, mas nunca perdoaria um covarde que não cumpre a própria palavra. Ele respirou fundo. As pernas tremiam. Aproximou-se devagar. A multidão se inclinava para ver. O velho apenas observava, em silêncio. E com o coração disparado, o milionário começou a se abaixar. Primeiro um joelho tocou o chão, depois o outro. A poeira da rua manchou sua calça impecável. O silêncio foi quebrado por um coro de aplausos, gritos e filmagens. Ali, diante de todos, o milionário estava de joelhos. Mas antes que a multidão pudesse comemorar completamente, ele levantou a cabeça, olhos faiscando de raiva. Isso não acabou, velho. Você acha que me venceu? Você não sabe com quem está lidando? Eu ainda vou te destruir. E assim, mesmo ajoelhado, ele tentou salvar o que restava de sua arrogância. A multidão reagiu com assobios e vaias, mas o velho apenas disse, não sou eu quem te destrói. É você mesmo. E virou-se pronto para caminhar. A cena estava longe de terminar, porque naquele momento nascia o verdadeiro conflito. O milionário não aceitaria a humilhação e faria de tudo para recuperar o controle. O milionário ainda estava com os joelhos na poeira quando explodiu em raiva. Ele levantou-se de súbito, batendo as palmas das mãos nas calças para tirar a sujeira. O rosto, antes cheio de confiança, agora estava vermelho de humilhação. Os olhos faiscavam de fúria e sua voz saiu carregada de veneno. Isso foi uma armação! Gritou, apontando para o velho. Você deve ter mexido no carro antes. Só pode ser isso. Não existe a menor chance de um trapo humano como você conseguir ligar uma Ferrari dessas.
A multidão reagiu com vaias, mas alguns dos amigos do milionário, desesperados para salvar a moral do patrão, entraram no jogo. É verdade, disse o rapaz de pulseira brilhante. Esse velho deve ser um truqueiro de rua. Gente assim vive de enganar os outros. Claro, deve ter aprendido a ligar carros roubados. É isso que ele sabe fazer, completou outro, arrancando risadinhas nervosas de poucos. Mas a maioria não comprou aquela desculpa. As pessoas tinham visto com os próprios olhos. Tinham ouvido o motor rugir. Não havia como negar. Mesmo assim, o milionário não desistia. Ele olhou para todos os lados, tentando encontrar qualquer brecha para escapar. Escutem aqui, berrou. Esse carro não liga sem a chave digital. Se ligou, foi sorte, coincidência ou um defeito momentâneo. Nada mais. Vocês realmente vão acreditar que um mendigo esfarrapado pode ter mais conhecimento do que engenheiros pagos a peso de ouro? O velho, até então em silêncio, ergueu o rosto. Sua calma era quase irritante. Ele não se deixava abalar pelos gritos, pelas acusações ou pelas risadas. Apenas olhava o milionário com a firmeza de quem não precisa provar nada a ninguém. A arrogância não apaga a verdade. Você mesmo viu, disse o velho, com voz serena. Essa frase caiu como pedra. Simples, curta, mas impossível de rebater. O milionário bufou. Tá bem, então prova de novo. Liga o carro outra vez na frente de todo mundo. Se conseguir 2 vezes, eu calo a boca. Vai lá, mostra que não foi coincidência. Os amigos vibraram com essa nova chance, como se fosse a salvação da honra do patrão. A multidão começou a murmurar. A pressão era enorme. Alguns gritavam, liga de novo! Outros diziam, ele não precisa provar nada! Mas o barulho só aumentava. O velho respirou fundo. Seus olhos vagaram pela multidão, fixaram-se no milionário e, sem se exaltar, respondeu, eu não preciso provar nada para você. Já fiz o que disse que não seria possível. Uma vez basta. Esse não foi como um tapa no rosto do milionário. Ele não estava acostumado a ouvir negativas, ainda menos de alguém que considerava inferior. Você vai me desobedecer, gritou. Eu sou o dono dessa rua. Nada acontece aqui sem minha permissão. A plateia riu. Dessa vez, riu do milionário. Ele se contorceu, percebendo que sua autoridade estava derretendo diante de todos. Liga, velho! Gritou o rapaz da pulseira, tentando recuperar a vantagem. Se não ligar, todo mundo vai saber que foi sorte. Você quer ser chamado de mentiroso? O velho manteve o semblante firme. Não havia medo em seus olhos, apenas cansaço e sabedoria. Mentiroso é aquele que foge da própria palavra. Não sou eu que estou fugindo. Mais um golpe certeiro. A multidão aplaudiu. O milionário sentiu-se acuado, como um animal encurralado. A cada palavra do velho, sua imagem de poder se despedaçava. Ele tentou outro ataque. Vocês não entendem, disse, virando-se para a multidão. Esse velho deve ter sido cúmplice de algum crime. Quem sabe ele mesmo não ajudou a roubar carros no passado. Vocês querem aplaudir um criminoso. Alguns poucos franziram a testa, mas logo alguém respondeu da multidão. Se fosse criminoso, não estaria aqui passando fome. Estaria rico como você. E outro completou. Criminoso é quem engana os pobres com promessas que nunca cumpre. O milionário perdeu o fôlego. Seu jogo de palavras, que tantas vezes o salvara em negociações e festas, agora era inútil. Quanto mais falava, mais expunha sua própria fragilidade. O velho, por sua vez, continuava em silêncio. Essa calma era sua maior arma. Não precisava levantar a voz nem provar nada. O simples fato de não se abalar já era uma vitória diante do desespero do outro. Mas o milionário não suportava a derrota. Ele deu 2 passos à frente, aproximando-se do carro e apontando o dedo para o velho. Eu quero que você ligue agora na minha frente, ou vou dizer para todos que não passa de uma farsa. Vai ficar calado? Vai fugir? A multidão reagiu com vaias. Tá desesperado, hein? Ele já provou.
Você que está inventando desculpa. Deixa o velho em paz. Mas o milionário continuou. Liga o carro. Liga. Mostra que não foi sorte. Mostra que não foi mágica. O velho olhou para o carro. Seus dedos, ainda sujos de graxa antiga, roçaram na chave que segurava. O silêncio caiu de novo, como um véu pesado. A tensão era quase palpável. Então ele falou com voz baixa, mas firme. Você não busca a verdade. Você busca recuperar seu orgulho. E o orgulho cega mais do que qualquer escuridão. A frase ecoou e a multidão explodiu em aplausos. O milionário recuou um passo, ofegante, tentando não deixar transparecer o quanto aquelas palavras o atingiam. Um dos amigos ainda tentou zombar. Tá vendo? Ele tá com medo, não consegue ligar de novo. Foi sorte, pessoal. Mas ninguém riu. O feitiço tinha virado contra o feiticeiro. As pessoas agora olhavam com desdém, não para o velho, mas para os amigos do milionário. Um senhor de chapéu, que observava desde o começo, ergueu a voz. Esse homem já mostrou quem é, não precisa repetir. Quem exige provas o tempo todo é porque não tem coragem de aceitar a verdade. O murmúrio de aprovação percorreu a multidão. O milionário rangeu os dentes. Vocês todos vão se arrepender de duvidar de mim. Eu não perco, nunca perdi. E não é hoje que vou perder para um miserável. Mas a realidade era clara, ele já tinha perdido. O velho guardou a chave no bolso calmamente. Esse gesto simples foi como um decreto. Não era mais uma disputa, era uma lição. O milionário, em fúria, apontou para ele. Isso ainda não acabou. Você vai ver o que acontece com quem tenta me humilhar. Eu vou acabar com você, velho. Mas, no fundo, todos sabiam. Quem estava se destruindo era o próprio milionário. O velho deu um passo à frente, encarou-o e disse: Ninguém precisa te derrubar. Você cava sua própria queda cada vez que fala. A multidão aplaudiu de pé. O milionário, sufocado pela vergonha, recuou para trás. Seu império de arrogância estava ruindo diante de todos. Mas ele não desistiria. A raiva crescia dentro dele como fogo e estava disposto a levar aquele jogo até as últimas consequências. O silêncio da rua era tão denso que parecia se apoiar nos ombros de todos. O milionário tremia de raiva. A multidão esperava pelo próximo passo e o velho permanecia sereno, com a chave no bolso, como quem guarda um pedaço da própria dignidade. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma criança, aquela mesma que antes puxava a mãe para ver melhor, gritou alto o suficiente para todos ouvirem. Liga de novo, moço! Eu quero ouvir o barulho! O pedido inocente da criança arrancou sorrisos da multidão. O velho olhou para ela e, pela primeira vez, seus lábios se curvaram em um sorriso verdadeiro. Era diferente. Não era ironia, não era deboche. Era um gesto humano, carregado de ternura. Ele respirou fundo, tirou a chave do bolso e a ergueu. O milionário sorriu. Mas seu sorriso era nervoso, como quem pensa, agora ele vai falhar e eu vou me salvar. O velho abriu a porta da Ferrari mais uma vez. O banco de couro rangeu sob o peso de seu corpo frágil, mas seus gestos eram firmes. Ele encostou os dedos no volante como quem reencontra um velho companheiro de guerra. A multidão prendeu o fôlego. O milionário aproveitou para alfinetar. Vamos ver a mágica mais uma vez. Aposto que agora não funciona. Foi coincidência, e você vai provar que é só um charlatão. O velho girou a chave lentamente. O painel se acendeu, cada luz piscando em sequência. Ele fechou os olhos por um instante, escutando os sinais, e murmurou baixo. Todo motor tem uma voz. E se você escuta com paciência, ele sempre fala a verdade. As pessoas se inclinavam, querendo ouvir, querendo ver. O milionário coçava a testa, inquieto. Então veio o momento. O velho pressionou o botão de ignição com a calma de quem já sabia o resultado. E num estrondo metálico e vibrante, o motor rugiu de novo. Ainda mais alto, ainda mais cheio do que antes. Era como se a Ferrari tivesse se curvado diante dele, reconhecendo um mestre. A multidão explodiu em aplausos e gritos.
Alguns filmavam, outros batiam palmas, outros simplesmente balançavam a cabeça em puro espanto. Não pode ser! Ele ligou de novo, sem erro! Esse velho é um gênio! O milionário, agora completamente sem chão, balbuciava. Não, não! Isso é impossível! É impossível! Mas não havia mais como negar. O velho desligou o carro devagar, deixou o silêncio tomar conta e então virou-se para a multidão. Não é sorte, não é mágica, é conhecimento. Essas palavras caíram como trovões. Ele respirou fundo e, pela primeira vez, decidiu revelar um pedaço de sua história. Vocês olham para mim e só veem um velho faminto, roupas rasgadas e mãos sujas. Mas há muitos anos, essas mãos construíram máquinas como essa. Eu não apenas sei ligar uma Ferrari, eu ajudei a projetar algumas delas. A multidão murmurou em choque. O milionário arregalou os olhos, incrédulo. Mentira! Isso é mentira! Gritou. Você está inventando para se engrandecer. Mas o velho não se abalou. Continuou firme. Eu era engenheiro automotivo. Passei décadas dentro de fábricas e oficinas, criando, testando, ajustando. Conheço esses carros melhor do que qualquer um de vocês. Cada detalhe, cada falha, cada segredo escondido na eletrônica, tudo isso passou por mãos como as minhas. Um senhor de cabelos brancos na plateia confirmou. Eu lembro. Na minha juventude, li sobre brasileiros que trabalharam em projetos europeus. Não é impossível. O velho assentiu e continuou. Mas a vida não é feita só de vitórias. Perdi minha família em um acidente, perdi meu emprego em uma crise e depois perdi minha casa. Quando a dor é grande, até a mente mais forte se perde. E foi assim que acabei aqui, esquecido, vivendo de restos. Mas o conhecimento, esse nunca me abandonou. A multidão estava em silêncio absoluto. Cada palavra era absorvida como se fosse uma revelação. O milionário, furioso, tentou zombar de novo. Então você quer que acreditem que um mendigo de rua já foi engenheiro de luxo? Quer que acreditem que alguém que não tem nem o que comer um dia projetou carros milionários? Ridículo! Mas a multidão já não acreditava mais nele. Uma mulher gritou. Ridículo é você, que com toda a riqueza não tem um pingo de humildade. Outro completou. Ele mostrou na prática, você só fala. O velho deu um passo à frente encarando o milionário. O problema não é você duvidar de mim. O problema é você acreditar que dinheiro compra inteligência. O problema é acreditar que luxo vale mais do que caráter. É isso que te torna cego. As palavras cortavam fundo. O milionário não conseguia responder. Apenas gaguejava, tentando formular alguma desculpa, mas nenhuma parecia suficiente. Então, o velho fez algo ainda mais surpreendente. Ele pegou a chave, ergueu-a diante de todos e disse: Eu não quero o carro, não preciso dele. O que eu queria mostrar já foi mostrado. Não é a Ferrari que dá valor a um homem. É o homem que dá valor a si mesmo. E entregou a chave de volta. A multidão reagiu com gritos e aplausos. Alguns choraram. Aquela cena não era mais sobre riqueza, mas sobre dignidade, sobre alguém que, mesmo esmagado pela vida, ainda tinha dentro de si a chama da competência e da verdade. O milionário, atônito, pegou a chave de volta, mas em vez de sentir-se aliviado, sentiu-se derrotado. Porque diante de todos, o velho não apenas ligara o carro. Ele tinha ligado a consciência coletiva de que a arrogância sempre cai diante da sabedoria. O velho, de costas arqueadas, mas passos firmes, começou a se afastar. A multidão abriu caminho, respeitosa, como se diante de um rei sem coroa. E atrás dele restava apenas um milionário com os olhos cheios de raiva, prestes a transformar aquela humilhação em vingança. A chave voltou às mãos do milionário, mas junto dela não veio o alívio. Pelo contrário, pesava como ferro em brasa. Seus dedos tremiam, não de frio, mas de fúria. A multidão ainda vibrava com a cena que acabara de presenciar. O velho já caminhava para fora do círculo, com passos lentos, mas firmes, como quem já tinha encerrado a lição. Mas o milionário não suportava aquilo.
O sangue lhe fervia nas veias. Seu orgulho estava em frangalhos, e o que restava era a necessidade desesperada de reverter a situação. "Ei, volta aqui!" rugiu apontando para o velho. O silêncio caiu de novo. O velho parou, girou o rosto devagar, e seus olhos calmos encontraram os olhos em chamas do milionário. "Você não pensa que pode sair daqui como herói, não é?" continuou o milionário, a voz carregada de veneno. "Você pode ter ligado o carro, mas isso não prova nada. Qualquer um pode dar sorte 2 vezes. Quero ver você mostrar de verdade que entende essa máquina. Quero ver você dirigir. Se não dirigir, todo mundo vai saber que é fraude." A multidão reagiu com espanto. Alguns murmuraram: "Ele não vai ter coragem de deixar o velho dirigir uma Ferrari. Esse cara tá perdido, tá inventando desafio atrás de desafio para não admitir que perdeu." O velho respirou fundo. Caminhou de volta alguns passos e respondeu com serenidade: "Você não busca a verdade. Só busca prolongar sua arrogância. Mas se é isso que precisa para entender, então eu aceito." A multidão vibrou. A ideia de ver o velho faminto não só ligar, mas dirigir uma Ferrari era surreal demais. As câmeras dos celulares se ergueram ainda mais. O milionário sorriu, mas era um sorriso distorcido, feito de desespero e vingança. "Ótimo, então entre no carro. Ligue e dê uma volta. Se conseguir, eu me ajoelho de novo. Se falhar, vai rastejar diante de mim e de todos aqui." A plateia reagiu em coro. "Isso é injusto. Ele já provou. Você não sabe perder." Mas o velho apenas assentiu. "Aceito." Ele voltou ao carro, abriu a porta e sentou-se com calma. O banco pareceu recebê-lo como se reconhecesse seu antigo dono. O milionário cruzou os braços, tentando manter a pose de controle, mas o suor em sua testa o entregava. O velho girou a chave e o motor rugiu pela 3ª vez. A multidão gritou em êxtase. Era como um leão despertando sob o comando de um domador experiente. Ele engatou a marcha devagar, as mãos firmes no volante, os pés seguros nos pedais. Não havia tremor, não havia hesitação. O carro começou a deslizar pela rua. O som do motor reverberava nos prédios como um trovão. A multidão abriu espaço, aplaudindo. Crianças corriam para ver de perto. Homens e mulheres filmavam, incrédulos. O velho, que minutos antes parecia invisível, agora guiava uma Ferrari como se tivesse nascido dentro dela. O milionário, entretanto, tentava mascarar o medo com deboche. "Dirigir em linha reta até eu consigo. Quero ver fazer uma curva, quero ver estacionar sem arranhar a lataria." O velho, ouvindo as provocações, girou o volante suavemente. A Ferrari respondeu como seda. Ele fez uma volta perfeita, o motor rugindo sob controle absoluto. Depois, parou diante da multidão com a precisão de um artista assinando sua obra. O aplauso foi ensurdecedor. Alguns gritavam, outros choravam. Era mais que espetáculo, era justiça. O milionário, cada vez mais acuado, gritou novamente: "Isso não prova nada! Esse carro é automático. Qualquer criança pode guiar em linha reta. Você quer mesmo mostrar que entende? Então me diga quantos cavalos de potência esse motor tem. Quero ver se sabe ou se é só um charlatão." O velho desligou o carro. Saiu com calma, fechou a porta e olhou fundo nos olhos dele. "Esse modelo tem 800 cavalos. Motor V8 biturbo com torque máximo a 7.500 rotações. Consome como um animal selvagem, mas responde como seda se você souber respeitar os limites." A multidão explodiu em gritos. Todos sabiam que aquele tipo de detalhe não se inventava. Era conhecimento real. O milionário ficou mudo. As veias em seu pescoço saltavam. "Você decorou isso em algum lugar, não engana ninguém. Eu quero mais." Ele olhou em volta desesperado, até que um de seus amigos cochichou algo em seu ouvido. O milionário sorriu de forma sombria. "Ah, já sei. Se você é tão bom, então abra o capô e diga o que vê. Quero detalhes.
Vamos ver se você sabe mesmo ou se é só teatro. O velho caminhou até a frente da Ferrari. Com um gesto firme, abriu o capô. A multidão se aproximou, curiosa. O calor do motor ainda subia. O cheiro de combustível queimado misturava-se ao ar. Ele passou os dedos pelos componentes, como quem acaricia um filho. Depois, começou a falar. Aqui está o coração. Cabos de fibra de carbono, válvulas ajustadas para reduzir perda de energia, turbinas compactas mas potentes. Este motor foi projetado para ser ao mesmo tempo bruto e delicado. Mas vejo algo que você não deve nem perceber. Há um pequeno vazamento no tubo de resfriamento quase imperceptível. Se não for tratado, em 2 meses você terá um problema sério. O milionário arregalou os olhos. Como você sabe disso? O velho respondeu, calmo. Porque aprendi a ouvir. Cada som, cada cheiro, cada vibração fala. Basta prestar atenção. A multidão vibrou como nunca. O milionário estava encurralado, sem saída. Tudo o que tentava para desmoralizar o velho apenas servia para revelar ainda mais sua competência. Mas ele não desistia. O orgulho ferido era mais forte do que a razão. Então é isso que você quer? Quer me humilhar diante de todos? Quer roubar meu lugar? O velho balançou a cabeça. Não quero nada seu. A vida já me tirou tudo que eu tinha. Só queria que você entendesse que não se mede um homem pelo que ele veste ou pelo que possui, mas pelo que ele carrega dentro de si. A multidão aplaudiu de pé. Alguns gritavam frases de apoio. Bravo! Esse sim é um homem de verdade. A riqueza não compra sabedoria. O milionário, com o rosto vermelho e as mãos trêmulas, não suportava mais. Mas em vez de aceitar a derrota, ele gritou em desespero. Isso ainda não acabou! Você pode ter me envergonhado hoje, mas eu vou te destruir. Eu tenho poder, tenho dinheiro, e você não tem nada, nada! O velho olhou para ele uma última vez. Sua voz saiu baixa, mas cada palavra parecia gravada no ar. Quem tem apenas dinheiro nunca tem nada. E virou-se, caminhando lentamente pela rua, enquanto a multidão abria caminho reverente. Mas a tensão não havia acabado, porque naquele instante nascia não só a admiração pelo velho, mas também a sede de vingança do milionário. O velho já se afastava devagar, com passos lentos, mas firmes, quando a voz do milionário o alcançou como um trovão cheio de rancor. Volta aqui! Eu não terminei com você! A multidão virou-se de imediato, sentindo que a tensão ainda não havia chegado ao fim. O velho parou, girou o rosto e encarou o milionário. Não havia ódio em seus olhos, apenas uma calma cortante, como a de quem sabe que o adversário está se afogando no próprio orgulho. O milionário respirava pesado. Seus punhos cerrados denunciavam a raiva que já não cabia dentro dele. O suor deslizava pela testa, mas não era o calor da tarde, era o calor da humilhação. Você acha que pode me derrotar assim na frente de todos? Gritou a voz embargada. Eu tenho uma última prova. Vamos ver se é capaz de passar por ela. A multidão murmurou. Alguns gritavam para deixar o velho em paz. Outros, fascinados pelo drama, pediam que ele aceitasse. As câmeras continuavam erguidas, registrando cada segundo daquele espetáculo. O velho deu um passo à frente. Qual é a sua prova? O milionário abriu um sorriso torto, sombrio. Se você é tão bom, tão sábio, tão conhecedor de máquinas, então não basta ligar e dirigir. Quero ver você desmontar e montar uma parte vital do carro, aqui, diante de todos, sem ferramentas modernas, sem oficina. Se fizer isso, eu admito de uma vez por todas a derrota. A plateia reagiu com espanto. Isso é loucura. Ele quer destruir o carro só para não perder. Esse homem não sabe parar. O milionário, no entanto, já ordenava aos amigos. Abram o porta-malas. Tragam a caixa de ferramentas básicas. Os rapazes obedeceram, trazendo chaves simples, nada comparado ao que uma Ferrari exigiria em uma oficina. O milionário pegou uma chave de boca e a jogou no chão, aos pés do velho. Mostra que é capaz, engenheiro.
Mostra que não é conversa fiada. Quero ver você trocar a vela de ignição diante de todos. Se conseguir, eu me calo para sempre. Se não, todo mundo vai saber que foi farsa. O silêncio caiu pesado. Era uma armadilha. O milionário sabia que mexer em uma Ferrari na rua, com ferramentas simples, seria quase impossível. Ele sorria, acreditando que finalmente tinha encontrado uma maneira de recuperar o controle. O velho abaixou-se devagar, pegou a chave com as mãos calejadas e a observou como quem olha para um objeto familiar. Em seguida, caminhou até o carro e abriu o capô. O motor brilhava como um coração pulsante. Vai, mostra para eles que é só um farsante, provocou o rapaz da pulseira. Mas o velho não respondeu. Passou os dedos pelo motor como se estivesse lendo uma partitura invisível. Fechou os olhos por um instante, respirou fundo e murmurou: máquinas são como pessoas. Se você as conhece de verdade, não precisa de muito para cuidar delas. E então começou. Seus movimentos eram lentos, mas seguros. Cada gesto mostrava não improviso, mas experiência. Ele encontrou o encaixe, ajustou a chave de boca, girou com paciência. O milionário assistia, roendo as unhas, esperando o fracasso. O barulho metálico ecoou. Clac! Uma peça se soltou. O velho a ergueu, mostrando à multidão. Era a vela de ignição. O murmúrio de surpresa percorreu o círculo. Ele conseguiu tirar, gritou alguém. Impossível! Esse homem é um mestre! O milionário empalideceu, mas ainda não era o fim. O velho precisava recolocar a peça, e aí estava a verdadeira dificuldade. Com mãos firmes, ele limpou a vela em um pedaço de pano que alguém lhe ofereceu. Depois, ajustou de novo, rosqueando com calma, como se costurasse um tecido delicado. O tempo parecia desacelerar. O milionário suava em bicas, a multidão prendia o fôlego. Por fim, o velho apertou o encaixe, fechou o capô e disse: está feito. O milionário riu alto, mas sua risada era desesperada. De como vamos saber se você não quebrou nada? Como vamos saber se realmente funcionou? Liga o carro de novo. O velho assentiu, sentou-se ao volante, girou a chave e o motor rugiu ainda mais limpo do que antes, como se agradecesse o cuidado recebido. A multidão explodiu em aplausos, gritos, lágrimas. Alguns batiam palmas até doer as mãos, outros erguiam os celulares mais alto para registrar aquele momento histórico. O milionário, completamente derrotado, cambaleou para trás. Sua boca se abria, mas não havia palavras. O velho desligou o carro, saiu e encarou-o de frente. Você me desafiou 3 vezes. Liguei, dirigi e consertei. Ainda vai dizer que é sorte? O milionário caiu de joelhos, não por escolha, mas porque suas forças o abandonaram. A multidão cercava-o com vaias. Ele tentou levantar-se, mas não tinha mais apoio. Nem seus amigos ousavam se aproximar. O velho, de pé, parecia maior do que nunca, mesmo com roupas rasgadas e corpo cansado. Ele ergueu a voz, pela primeira vez, sem calma, mas com firmeza que ecoava como trovão. Todos aqui viram. O orgulho cai diante da verdade, e a verdade é simples. O valor de um homem não está no que ele ostenta, mas no que ele carrega dentro de si. Você perdeu porque não sabe escutar. Nem pessoas, nem máquinas, nem a vida. A multidão o aplaudiu de pé. Crianças gritavam seu nome, pessoas choravam de emoção, homens e mulheres batiam palmas como em um concerto. O milionário, encolhido no chão, parecia menor do que nunca. O velho virou-se, caminhou pelo meio da multidão, que abriu espaço como se fosse um rei sem coroa, mas com uma grandeza impossível de ignorar. E atrás dele restava apenas o som do choro sufocado de um homem que tinha tudo, mas perdera o que mais importa: respeito. O velho caminhava pela rua, entre aplausos e gritos, mas ainda com a serenidade de quem não precisava provar mais nada a ninguém.
Cada passo dele parecia carregar o peso de uma vida inteira de derrotas e, ao mesmo tempo, a dignidade de uma vitória que não se media em dinheiro. A multidão se abria como se ele fosse uma figura sagrada, um homem simples transformado em símbolo. Atrás dele, o milionário permanecia ajoelhado, não mais por escolha, mas porque a vergonha e a impotência o haviam derrubado. Seus amigos, que antes riam e aplaudiam suas piadas cruéis, agora olhavam para o chão, incapazes de sustentar o olhar. A máscara de poder havia caído, e o que restava era um homem quebrado pela própria arrogância. A multidão começou a cantar em coro, em tom de desafio. Cumpre a promessa, ajoelha por inteiro. O milionário tentou levantar-se, mas as vozes eram como muralhas que o impediam. O velho parou, voltou-se devagar e encarou-o à distância. Seus olhos não traziam ódio, apenas firmeza. Você prometeu diante de todos, disse com voz calma, mas que ecoou mais alto que todos os gritos. Agora é a hora de cumprir. O milionário mordeu os lábios. O rosto estava vermelho, os olhos marejados. Ele sabia que não havia saída. A multidão impiedosa gravava cada detalhe. As imagens já estavam correndo pelas redes sociais, e em minutos o mundo inteiro saberia que o homem mais arrogante da cidade havia sido colocado de joelhos por um velho faminto. Com um gemido de raiva e vergonha, o milionário se curvou. Primeiro apoiou as mãos no chão, depois baixou a cabeça até tocar o asfalto quente. A multidão explodiu em aplausos e assobios. Alguns gritavam: "Agora sim! Tá cumprida a palavra! Humildade vem tarde, mas vem!" O velho não sorriu, apenas observava. Seus olhos pareciam pesar não sobre o ato em si, mas sobre o significado dele. Aproximou-se devagar, parou diante do milionário ajoelhado e disse baixo, para que todos ouvissem: "Não é a mim que você deve se ajoelhar. É diante da verdade. É diante de si mesmo, porque a mentira um dia cobra seu preço." Essas palavras cortaram mais fundo do que qualquer humilhação. O milionário levantou o rosto, os olhos cheios de lágrimas que ele não conseguiu esconder. Pela primeira vez, não havia arrogância, havia dor. O velho continuou: "Você tem dinheiro, poder, respeito comprado, mas tudo isso é vazio se você não tiver caráter. Hoje, diante de todos, aprendeu que não há riqueza que compense a falta de humildade." A multidão aplaudiu de novo, mas dessa vez o tom era diferente. Não era apenas celebração, era concordância. Eram pessoas reconhecendo naquela cena uma lição que ultrapassava o espetáculo. O milionário, sem conseguir responder, permaneceu de joelhos. Os ombros tremiam e a respiração era curta. Alguns amigos tentaram ajudá-lo a levantar, mas ele empurrou as mãos, incapaz de aceitar consolo. O velho deu as costas e começou a se afastar de novo. A multidão abriu caminho. Uma senhora chorava, dizendo: "Esse homem nos lembrou que ainda existe justiça." Um jovem comentou: "Ele não precisou de nada, só do que já carregava dentro de si." Enquanto caminhava, o velho sentiu algo que não sentia há muito tempo: respeito. Não respeito por ser temido, nem respeito comprado. Respeito verdadeiro, nascido da verdade e da experiência. Chegando à beira da rua, ele parou por um instante e olhou para trás. O milionário ainda estava de joelhos, cercado pela vergonha. E então disse sua última lição, em voz firme que ecoou como sentença final: "Lembrem-se todos, a riqueza que se guarda no bolso pode desaparecer de um dia para o outro, mas a riqueza que se guarda no coração e na mente, essa ninguém pode tirar. Eu perdi tudo, mas nunca perdi o que sei. É isso que me mantém de pé." O silêncio que se seguiu foi profundo. Não era mais apenas um espetáculo, era uma verdade que atravessava cada pessoa presente. A multidão começou a gritar o nome do velho. Alguns choravam, outros levantavam os braços,
Outros simplesmente se calavam, tomados pela reflexão. O milionário, com o rosto encharcado de lágrimas, abaixou a cabeça novamente, incapaz de sustentar o peso daquelas palavras. O velho virou-se e seguiu seu caminho. Os passos eram lentos, mas firmes. Cada metro percorrido era acompanhado por olhares de admiração. Ele desapareceu na esquina como uma figura mítica, alguém que surgira apenas para ensinar uma lição e depois voltava ao anonimato. A multidão foi se dispersando aos poucos, mas ninguém saiu dali igual. Cada pessoa carregava dentro de si a lembrança daquele dia em que um homem simples derrotou a arrogância com calma, sabedoria e dignidade. E o milionário ficou sozinho, de joelhos, diante de um carro que já não parecia símbolo de poder, mas de derrota. Sua fortuna permanecia intacta, mas seu orgulho estava destruído. Pela primeira vez, ele sentiu o gosto amargo de não ser o dono da situação. A multidão já se dispersava em ondas, mas ninguém saía de verdade. Pessoas andavam alguns passos, paravam, olhavam de novo para a esquina por onde o velho havia desaparecido e trocavam palavras baixas. Era como se cada um quisesse guardar aquele momento dentro de si, como se não quisesse deixar a poeira da rua apagar a lembrança. O milionário, ainda ajoelhado, finalmente se ergueu. Mas não havia triunfo em sua postura. Levantou-se como quem carrega pedras invisíveis nos ombros. O brilho da Ferrari atrás dele parecia zombar. O carro reluzia, mas seu dono não tinha mais luz. O silêncio que o cercava era pesado, diferente daquele que antecedera os rugidos do motor. Era o silêncio da derrota. Alguns amigos tentaram se aproximar. "Vamos embora, chefe, já deu." "Deixa isso para trás. A gente explica que foi encenação." Mas ele os afastou com um gesto brusco. "Encenação? Vocês acham que o mundo vai acreditar nisso? Está tudo gravado. Já deve estar nas redes, rodando em cada tela. Eu virei motivo de riso." E era verdade. Vários ali já transmitiam ao vivo. O vídeo se espalhava rápido, e com ele a imagem de um milionário dobrado por um velho faminto. Enquanto isso, na outra ponta da rua, o velho caminhava devagar. O corpo cansado denunciava fome, mas a alma parecia mais ereta do que nunca. Algumas pessoas o seguiram, discretas, como quem escolhe caminhar atrás de um mestre. Uma criança correu até ele e puxou sua manga. "Moço, você é mágico?" Ele sorriu, um sorriso pequeno, quase escondido. "Não, meu filho, não sou mágico. Só aprendi a ouvir. Ouvir as máquinas, ouvir as pessoas, ouvir a vida." A mãe da criança, emocionada, agradeceu. "Hoje, o Senhor nos ensinou mais do que qualquer livro." O velho assentiu com humildade. "Não ensinei nada. Só lembrei a vocês de algo que sempre esteve aí. Dignidade não se compra. Só se vive." Essas palavras ecoaram nos ouvidos de todos que acompanhavam. Era como se cada um tivesse recebido uma parte da chama que ardia naquele homem. De volta ao círculo onde a Ferrari permanecia, o milionário tentava recuperar a postura. Puxou o paletó, arrumou o cabelo, mas nada escondia o olhar perdido. Ele sabia que não tinha apenas perdido um desafio, tinha perdido a confiança de sua plateia. E mais, tinha perdido a própria máscara. "Vocês viram?" murmurava. "Ele me humilhou. Ele me destruiu diante de vocês." Mas ninguém respondeu. O silêncio da multidão era pior do que gritos. Não havia mais aplausos, não havia mais risadas ao seu redor. Só olhares frios que diziam sem palavras: "Você não é o que pensávamos." O velho, já a certa distância, parou mais uma vez. Virou-se devagar. Sua voz, cansada mas firme, alcançou até os últimos da multidão. "Riqueza sem sabedoria é como carro sem direção. Pode até correr, mas não chega a lugar nenhum. O que sustenta um homem não é o que ele tem, mas o que ele é." O milionário, ao ouvir isso, sentiu como se uma lâmina atravessasse seu peito, porque no fundo sabia que era verdade. Tinha tudo, mas não tinha nada. Tinha amigos pagos, aplausos comprados, respeito de fachada, mas nunca tivera aquilo que o velho demonstrara: caráter.
A multidão aplaudiu, não com euforia, mas com reverência. Era um aplauso diferente, daqueles que marcam a memória. Pessoas se entreolhavam com olhos marejados. Algumas até repetiam a frase do velho como se fosse oração. Não é o que ele tem, é o que ele é. E assim a lição final se gravava no coração de cada um. O velho, então, virou-se de vez e desapareceu entre as ruas sem deixar rastros. Não levou a Ferrari, não levou dinheiro, não levou nada material, mas levou consigo algo que nenhum ladrão poderia roubar: o respeito de todos. Já o milionário ficou para trás, sozinho, diante da própria ruína. Ele olhou para a Ferrari, mas pela primeira vez o carro parecia vazio, sem sentido. Tocou a lataria e murmurou: "O que adianta ter o mundo se perdi a mim mesmo?" Essa pergunta, feita em voz baixa, ninguém respondeu. Talvez porque a resposta fosse óbvia. Talvez porque todos sabiam que era tarde demais para ele naquele momento. Mas para os que assistiram, para as crianças que nunca esqueceriam a cena, para os homens e mulheres que voltaram para casa naquela noite, havia uma certeza. Tinham testemunhado algo raro. Não um milagre, mas a prova de que a verdade sempre encontra uma forma de vencer. E assim, naquele dia, numa rua qualquer, um velho faminto se transformou em símbolo. Símbolo de que a vida pode tirar tudo, menos a sabedoria. Símbolo de que a arrogância sempre se ajoelha diante da dignidade. A lição final ficou marcada em cada olhar, em cada coração. Não é o que você tem no bolso que importa, mas o que você tem dentro de si. E essa foi a maior vitória do velho, ter mostrado ao mundo que, mesmo na miséria, um homem pode carregar a maior das riquezas: a verdade.